Está no ar a edição de número 31 do Rádio de Pilha Driver, diretamente aqui do YouTube, do Arquivo.org e também de todos os nossos parceiros, os portugueses do Wrestling.pt. Além dos nossos queridos amigos brasileiros do Blood Wrestling, aquele abraço pro Maurício Germeno. E também o Neo NWO do meu amigo Andrew Ferrer, o Randy Ferrer, como queiram chamá-lo. E a nossa edição de número 31 tem um tema muito especial. Neste domingo vai rolar um dos maiores eventos do ano, mais precisamente o maior evento do verão americano, o SummerSlam 2015. Então teremos o nosso Summer Radio, com a mesa de Booker falando exatamente sobre esse grande show. Quero agradecer a galera que se inscreveu aí no nosso canal no YouTube e também a galera que deu aquele like maroto lá na página do Rádio de Pilha Driver no Facebook e faça como eles, né? Vá lá, www.facebook.com/Rádio de Pilha Driver, e no YouTube é onde vocês estão aqui. É só aqui embaixo do vídeo tem aqui a opção em vermelhinho inscreva-se. É muito simples, muito rápido e faz com que você receba os nossos vídeos com mais rapidez do que, por exemplo, ela eventualmente surgir na sua linha do tempo, ou eventualmente surgir como um post da programação do blog que você acompanha. Então é bem mais fácil você se inscrever aí, porque já aparece a notificaçãozinha bem legal pra você. Bem rápido, bem eficiente esse serviço do YouTube. Então, sem mais delongas, sem mais papo furado, sem mais conversas, eu peço que vocês juntem-se a mim para essa experiência incrível que vai ser mais um Rádio de Pilha Driver. A nossa 31ª edição se inicia agora. Eu, Luiz Tanaka, acompanho você, querido ouvinte, em mais um programa Rádio de Pilha Driver. Vamos comigo! Como hoje é uma programação especial de SummerSlam, não teremos as histórias que o Reaper conta e nem as curiosidades da semana. Entretanto, para seguir esse pique, esse naipe um pouco legal, essa vibe humorística do programa, teremos os momentos mais what the fuck, ou WTF, da história do SummerSlam. O SummerSlam, apesar de ser um dos maiores eventos da história da WWE, WWF, enfim, também teve alguns momentos que não valem a pena ser lembrados, principalmente por alguns lutadores. Quem não lembra, no ano passado, o Brock Lesnar quase matando o nosso querido John Cena para ficar com o WWE World Heavyweight Championship. Um dos combates mais surpreendentes, por que não dizer, da história da empresa, principalmente por se tratar da defesa do principal cinturão, com a principal estrela sendo dono dela e tomando uma surra do jeito que foi. Foi um negócio sinceramente assustador. Um dos momentos mais what the fuck da história do SummerSlam ocorreu em 2004, que foi uma Dodgeball Match. Uma partida de dodgeball entre as divas. Era o time do Raw, que era composto por Trish Stratus, Molly Hall, Jazz, Stacy Keibler, Gail Kim, Nydia e Vitória, enfrentando a galera do Raw Diva Circle, que era Joy Giovanni, Amy Weber, Tracy, Marie Kanellis, Chris Ham e a Michelle McCool. Olha, vamos tentar explicar o que foi que houve. Uma partida de dodgeball, vocês sabem o que é dodgeball, né? Foi uma partida de dodgeball que foi realizada num ginásio local e o Will Hebner era o juiz do negócio. Basicamente isso. É o time da Diva Circle simplesmente destroçou o time da galera do Raw e digamos que não condiz em nada com a Divas Revolution que estamos sendo agora, 11 anos depois. O jogo em si teve 2 minutos, o combate, o segmento, digamos, né, teve 5 minutos e foi o verdadeiro momento de pausa para ir ao banheiro. Justifica-se que as divas estejam com a imagem tão destroçada, tratando-se de atualidade. Pra quem vê uma team match de divas hoje com os nomes que tem, sequer imagina o que já foi essa divisão feminina. Meu Deus do céu. E simplesmente não há como falar de momentos what the fuck e não lembrar o SummerSlam de 1993. Naquela ocasião, Yokozuna, na época WWF Champion, defendia o cinturão contra Lex Luger. A estipulação era basicamente o seguinte: se o Lex Luger perdesse, ele nunca mais ia ter uma luta pelo cinturão. E durante o combate ele ia ter que cobrir a parte de metal que ele tinha no antebraço com um protetor, uma cotoveleira, esse tipo de coisa que os lutadores usam. Em determinado momento da luta, o árbitro não estava olhando, ele foi, retirou a cotoveleira e atingiu o Yokozuna. O Yokozuna acabou caindo para fora do ringue e, como a storyline na época que ele estava pesado e tudo, ele não conseguiu levantar. Ou seja, Lex Luger venceu por count out. A partir do momento que é uma defesa de cinturão, se você vence por count out, você não conquista esse cinturão. Porém,
do meio do nada, começa a tocar a música lá do Lex Luger. Tatanka, Rick Steiner e Scott Steiner vieram ao ringue, começou a cair balões nas cores da bandeira americana e eles começaram a celebrar a vitória. Ou seja, eles estavam celebrando a vitória por count out, mas não a conquista do cinturão. Foi um momento, digamos, bizarro. O público não entendeu. O Lex Luger estava um pouco confuso com o que estava acontecendo, porque ele tinha vencido por count out e estava recebendo tamanha celebração. E mesmo assim, naquela época, a gente já tocou várias vezes naquele ponto que o Lex Luger não era um cara muito querido, era um Roman Reigns da era antiga. E de acordo com ele mesmo, alguns lutadores ameaçaram de sair da empresa caso ele conquistasse o cinturão. Então foi buscada a vitória por count out. Foi uma confusão total. E bem, prosseguindo, a gente imagina um pay-per-view terminando com um momento sensacional, um negócio marcante. Por exemplo, no SummerSlam 2015, muita gente sugere que Brock Lesnar vs The Undertaker seja o main event. Ninguém sabe ainda se vai ser por conta de John Cena vs Seth Rollins. Mas no SummerSlam de 91, o pay-per-view terminou com um casamento. Sim, o único pay-per-view da história que terminou em um casamento. Logo após a luta de Hulk Hogan e Ultimate Warrior vs Sargent Slaughter, Coronel Mustafa e General Adnan, ocorreu o casamento do Macho Man Randy Savage com a Miss Elizabeth bem no meio do ringue. Mas o que aconteceu naquela época foi apenas uma celebração em busca de audiência, porque na verdade eles eram casados há mais de 7 anos antes do pay-per-view. E mais do que ironicamente, um ano depois da realização desse casamento no SummerSlam, eles se separaram. Sinceramente, ninguém imagina o SummerSlam 2015 terminando com um casamento, digamos, do Rusev com a Summer Rae, ou do Dolph Ziggler com a Lana, mas isso aconteceu em 1991. O SummerSlam também é palco para lutas que disputam qualquer tipo de coisa. Em 2005 não foi diferente quando Rey Mysterio e Ed Guerreiro simplesmente disputaram a custódia de Dominic, o filho do Rey Mysterio, em uma ladder match. Bem, explicando a história era basicamente o seguinte: de acordo com ele, o Ed Guerreiro, né, Dominic era filho biológico dele, que teria sido um presente pro Rey Mysterio. E então eles lutaram pela custódia, tinha os papéis da custódia lá pendurados no topo, né, da arena. Graças a Deus não penduraram o Dominic. Eu não me surpreenderia se fosse o Vince Russo, o Dominic na pole match. Eu não ficaria nada surpreso se colocassem ele pendurado lá. Mas digamos que apesar dessa estipulação no mínimo bizarra, foi um dos melhores combates assim do fim de carreira do Ed Guerreiro que nos deixou. Mas foi um dos grandes combates da carreira, talvez o Ed Guerreiro também, por que não dizer. Apesar dos pesares, eles fizeram um combate bem legal, até por conta da química que Ed Guerreiro e o grande Rey Mysterio Jr. sempre tiveram, desde a época de WCW, ECW, no México, em qualquer lugar, eles sempre tinham essa química legal para fazer um combate com estipulação até bizarra, vale a pena de ser assistido. E falando novamente do SummerSlam 1991, houve uma Jailhouse Match, ou seja, o perdedor desse combate teria que passar 24 horas na cadeia da cidade de Nova York. Se enfrentaram nele Big Boss Man e The Mount. Bem, a luta foi vencida pelo Big Boss Man e o caramba, só que o maior detalhe não tá em si na luta, porque durante a noite foram exibidos segmentos com ele sendo registrado, tirando foto, colocando digitais, esse tipo de coisa. Só que o segmento final disso aí foi basicamente o seguinte: quando iam colocar ele pra dentro da cela, ele ficaria na cela com outra pessoa, evidentemente, ele não teria sua cela sozinho, teria que passar as 24 horas lá. Dentro da cela que ele ia ficar, tinha como é que eu posso definir? Um motoqueiro gay, tava lá dentro. E bem, com as palavras que ele proferiu, nós com certeza imaginamos que o nosso querido The Mount acabou sendo molestado dentro daquela cela. Não bastasse passar 24 horas preso, teria que ficar preso ao lado de um motoqueiro gay. Ele, que era todo machão, ficou completamente louco. E sinceramente eu não sei porque isso não acontece em 2015, porque seria um segmento hilário de se acompanhar na época de hoje com um lutador da atualidade também. O SummerSlam 1992 é comumente relembrado por ter sido realizado em Wembley, lá na Inglaterra, 80 mil pessoas acompanhando, e tivemos uma luta com estipulação no mínimo bizarra, uma luta que você não poderia dar soco na cara do seu adversário, não poderia bater no seu adversário no rosto. Tudo isso ocorreu em uma Shawn Michaels vs Rick Martel, porque a manager do HBK na época, que era a Cherie, não queria que eles estragassem seus rostos, porque dizia que eram faces bonitas e tudo mais, então eles não poderiam fazer isso. Tudo bem que durante o combate isso foi esquecido, e quando eles começaram a se bater, a Cherie desmaiou, eles tentaram reanimar
reanimá-la no ringside, e isso simplesmente acabou gerando um final por Double Countout. Simplesmente cômico e nada mais. Falando em Shawn Michaels e SummerSlam e momentos cômicos, não tem como não lembrar do SummerSlam 2005 e do fatídico combate dele contra Hulk Hogan. Aquela luta, para as pessoas que não lembram, é relembrada como um dos maiores oversellings da história, feito pelo HBK. Hulk Hogan, na verdade, estava retornando ao SummerSlam depois de quase 15 anos sem participar de um evento desse naipe, no caso, né? E digamos que o HBK não ficou nada satisfeito de ter que perder para um cara que já não tinha... Na verdade, ele nunca teve habilidade, mas se já não tinha, em 2005 aqui não tinha mesmo. Daí, ele resolveu por si só tentar melhorar o nível do combate com seu overselling. Digamos que melhorou, ficou um pouco melhor e mais cômico também, mas ele fez o seu trabalho, transformou num combate agradável e até mesmo memorável por conta desse overselling, mas foi um negócio bizarro, né? Eu acho que ninguém vendia os golpes do Hulk Hogan a nível de Shawn Michaels como naquele épico combate de 2005 no SummerSlam. Falando desses WTF Moments, os pay-per-views mais velhos na verdade são repletos deles. E um dos bots mais memoráveis da história ocorreu em 1989 com o Mean Gene Okerlund. Ele estava lá nos bastidores para entrevistar o Rick Rude e o Bob Heenan e simplesmente uma placa do SummerSlam que estava lá pendurada na parede caiu com tudo. Ele mandou um fuck it, tiveram que cortar a imagem. Bem, na verdade ele em uma entrevista posterior disse que eles tinham gravado outra versão com o sinal lá no lugar e tudo mais, só que eles acabaram mandando ao ar a edição com um erro, a edição em que a placa cai com tudo, ele se assusta e manda o fuck it. Olha, é um dos momentos mais relembrados da história do wrestling, comparado à queda do Shockmaster na estreia dele na WCW e coisas desse tipo. E a luta mais bizarra, sinceramente, da história do SummerSlam se deu em 94. Undertaker contra Undertaker. O Undertaker interpretado por Brian Lee e o Undertaker interpretado pelo Mark Calloway. Bem, em 94, mais precisamente no evento Royal Rumble, surgiu a storyline de que o Yokozuna teria matado o Undertaker. Aí o Ted DiBiase apareceu, dizendo que tinha conseguido trazer o Undertaker de volta, só que o Paul Bearer acreditava que era um impostor. Bem, era um impostor, que era o Undertaker, que era interpretado pelo Brian Lee. Na época, estava sendo lançado o terceiro filme da franquia Naked Gun, com o Leslie Nielsen, George Kennedy, e eles acabaram passando semanas nos shows semanais tentando descobrir quem era o verdadeiro Undertaker. O Undertaker verdadeiro acabou vencendo a luta no SummerSlam e pra fechar o caso foi um negócio bizarro. Ó, o show terminou, o Taker venceu o impostor, colocou ele no caixão e nos bastidores, quando o Nielsen e o Kennedy do filme Naked Gun foram fazer a inspeção dos bastidores, o Undertaker falso tinha sumido. Então eles encontraram uma briefcase, uma maleta lá no chão, trancada, e disseram que a case, o caso em inglês, estava fechado. E realmente, a maleta estava fechada. Eles fizeram um trocadilho bizarro para dizer que o caso estava fechado. Undertaker venceu a luta do SummerSlam de 94. Olha, se tem algum momento mais bizarro do que esse, me expliquem. Se vocês lembram de algum momento bizarro, falem nos comentários. E esses foram os WTF, what the fuck, mas que bosta de momentos foram esses do SummerSlam, da história do SummerSlam. E a gente segue com o programa de número 31 do Rádio de Pilha Driver, no especial Summer Radio. E nesse Rádio de Pilha Driver de número 31, introduzo a mesa de Booker do Summer Radio. Hoje sem Guilherme Cruz novamente, porque ele foi fazer uma tryout, uma prova ou qualquer coisa do tipo em algum lugar que eu não tenho certeza ainda. A gente já encontrou ele, ele estava escondido embaixo de um buraco de tatu por aí pelo sertão nordestino. Mas isso não é caso para agora, vocês verão o caso inteiro no Cidade Alerta com o Hamilton depois. Mas comigo tem aqui o Danilo Ezequiel pela segunda semana consecutiva, ele que virou o terceiro membro, só que hoje ele é novamente o segundo membro. Isso tá ficando um pouco bizarro, controverso também, mas ele que vai me acompanhar nessa bucagem do SummerSlam com vocês. Saudações, Danilo. Então, pessoal, primeiro muito obrigado, Tanaka, muito bom estar aqui de volta em mais um mesa de Booker. E com relação ao fato de ter encontrado o Guilherme dentro de um buraco de tatu aqui pelo sertão, apesar de ter sido na minha cidade, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero deixar isso bem claro. Ok, nós sabemos. Quer dizer, a polícia deve saber. A volante, como tinha aí na época do Lampião. Você depois se resolva com a volante. Bem,
No SummerSlam a gente fez a bookagem do NXT Brooklyn, só que o Triple H, para ajudar a gente, adicionou 5 lutas. Então até vocês devem desconsiderar... Não, vocês consideram as 5 que a gente fez na semana passada, só que as outras 5 vocês imaginem nenhum resultado. O Apollo Crews vai pegar o Ty Dillinger, então a gente passou um pouco perto nesse negócio aí. Ele vai acabar com o Ty Dillinger mesmo agora, com ele não sendo jobber, né? Enfim, coisas da vida. A gente decidiu uma ordem aleatória aqui. Não que seja uma ordem tão propícia, mas a gente decidiu que essas 10 lutas do SummerSlam serão nessa ordem. Vai ser a nossa ordem de bookagem para hoje. E o nosso show, como não foi anunciado no momento dessa gravação, que fique claro antes que venham xingar, a gente grava antes do programa sair, evidentemente, né, pessoal? Então a gente não tem a obrigação de saber se vai ter alguma luta adicionada, como foi o caso do NXT Brooklyn. Só que até o momento não tem luta de pré-show, então a gente não vai colocar nenhuma luta de pré-show para não ser injusto. Então, como temos 10 lutas anunciadas, vamos começar direto pelo show principal. E como o nosso pretexto aqui na mesa de book é sempre começar o negócio bem pra cima, a gente escolheu Kevin Owens vs Cesaro para abrir esse pay-per-view. Danilo, vamos fazer assim, você fala, depois eu falo. A questão de resultado e por que a gente vai fazer isso. Dentro de toda a construção de rivalidade, a gente só vai ter influência sobre o resultado. Não vai mudar nada quanto à bookagem feita durante esse Route to SummerSlam. Qual o seu resultado e por que você vai escolher esse resultado? Como nesse primeiro combate, eu bucaria o Cesaro para poder vencer. Primeiro que o cara ele tá com bastante pop, tem aquela parada da Cesaro Section. Mas eu acho que com o Cesaro vencendo, não há nada assim, não há nenhum tema assim de enterrar o Owens. O que eu tô falando aqui com o Cesaro vencendo é de fazer o seguinte: continuar essa feud de Cesaro e Owens, porque está sendo muito bem conduzida e é uma boa feud de midcard para poder se inserir nos pay-per-view seguintes. Apesar de que o Owens já tá um pouco descreditado, mesmo assim eu bucaria o Cesaro para poder vencer este combate no SummerSlam. A gente tem que ver pelo ponto que se a gente colocar o Kevin Owens para vencer, vai enterrar o Cesaro, o push do Cesaro. Agora, o contrário talvez não aconteça, caso contrário o resultado, talvez não aconteça do Kevin Owens ser enterrado, porque dá essa possibilidade da rivalidade continuar. Se o Cesaro perder, ele não vai ter um argumento plausível para continuar uma rivalidade com o Kevin Owens. Mas como o Kevin Owens é o cara que sempre tá ali procurando a treta, então talvez seja melhor pro Cesaro para consumar esse push que a gente booke ele como vencedor da luta, justamente por isso. Porque caso Kevin Owens vença, pode arruinar tudo que está sendo feito para o Cesaro ser esse próximo top face aí, na ausência do Daniel Bryan. Então nada melhor do que colocar o Cesaro, concordando aqui, 2-0, né, para vencer essa luta. Até porque é um resultado óbvio, né? Se a gente quer dar continuidade a esse Superman suíço que está sendo criado, precisa ser feito algo do tipo. 2-0, mais algum comentário pra gente adicionar ou podemos passar para a próxima luta? Vamos adiante. Então, a segunda luta é daquela rivalidade que foi, não foi, ficou e deu certo agora. Engatou de vez. Depois daquele digníssimo high kick ou qualquer coisa que podemos chamar do que a Lana deu na Summer Rae, eu tava empolgado que poderia vir tag team match. E também fiquei um pouco empolgado que com esse tanto de tag team match do show, talvez o Terry Long voltasse. Mas não se consumou nenhuma coisa nem outra e foi anunciado Dolph Ziggler versus Rusev. Bem, a bola é sua. Então, a gente tem aí Ziggler versus Rusev. Sinceramente, eu não tô gostando muito de ver o jeito que essa storyline tá sendo aplicada. Que Ziggler e Rusev são dois grandes lutadores e tudo mais. E eu acho que a feud está muito descentrada. Ela está mais se preocupando com a rivalidade de Summer Rae e Lana. O que dava para um combate à parte. O problema é que eles estão focando numa coisa, mas o combate é outra completamente diferente. Então eu bucaria o Rusev para poder vencer. Porque isso aí talvez engatasse um ataque de fúria da Lana, alguma coisa assim parecida. Mas no caso de Ziggler ganhar, provavelmente eu acho que a Lana vai atacar o Rusev. Então, de um jeito ou de outro, o resultado do combate será em função do que acontecer no ringside. Mas eu bucaria o Rusev para poder vencer e continuar essa feud. Sinceramente, quem mais precisa vencer ali dos dois é o Rusev. A gente sabe que o Dolph Ziggler é ferrado por natureza. A natureza conspira contra o Dolph Ziggler
Primeiramente porque não era nem pra ele estar envolvido nessa rivalidade, né? Mas como a gente tem que trabalhar com isso, o Rusev é o cara que mais precisa vencer por conta de tudo que ele passou nos últimos tempos. Perdeu o cinturão, acabou com a carreira, se ferrou, lesionou o pé. Esses vários tipos de coisa que acabaram prejudicando um pouco o Rusev. E nada melhor do que um combate no segundo maior evento da WWE no ano, que é o SummerSlam, para estabelecer ele novamente nessa trilha, nessa rota. Muito mais do que o cara que é anti-americano e o escambau, A4, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já no caso da rivalidade continuar ou não, é evidente, ao menos do meu ponto de vista, que vai acontecer alguma coisa após ou durante a luta. Sei lá, vai ter uma confusão no ringside, uma distração. É aquele final preguiçoso de bucagem que costumam fazer em lutas desse naipe. Caso role uma interferência da Lana, a gente sabe que vai dar Dolph Ziggler. Talvez com a interferência da Lana dê uma vantagem um pouco maior para continuar a rivalidade do que uma vitória do Rusev. Só que a gente entra no ponto, merecimento ou lógica? Bem, se for por merecimento, eu vou de Rusev. Rusev vai levar essa aí, vai continuar com a vida dele, com a Summer Rae, com quem quer que seja, depois chuta a Summer Rae e fica sozinho. Ou a lógica permitirá que essa rivalidade continue, vai rolar uma tag team match, Lana volta pro Rusev, sei lá, qualquer coisa do tipo, mas isso é pra gente especular depois. Então, tirando um pouco do mérito, então eu vou de Dolph Ziggler com interferência direta da Lana depois de fazer a Summer Rae de vagabunda dela. Faltou o terceiro homem, não tem terceiro homem. Vocês decidem quem vence essa luta. Então, para isso existem os comentários para quem vocês querem que vence. Vence Rusev ou vence Dolph Ziggler? Qual ideia é a maior vertente aí? É como eu disse, tem como buscar o Rusev para vencer. Só que fica um pouco mais complicado de seguir com a storyline. Enfim, indo para a terceira luta do nosso card aqui, a gente colocou a 4-Way pelos Tag Team Championships, Primetime Players defendendo contra a Lucha Dragons, Los Matadores e a New Day. E o que poderíamos fazer aqui? Eu sinceramente eu acho que tá muito cedo para os Primetime Players perderem esse cinturão. No caso, eu bucaria eles para poder vencer. E caso isso não acontecesse, eu bucaria os Lucha Dragons. No caso, eu acho que sairia muito no lucro para o pessoal do main roster se bucassem Lucha Dragons e a The Ascension numa feud pelo WWE Tag Team Championship, assim como eles fizeram lá no NXT. Mas enfim, Primetime Players vencem, continua o hype que eles estão passando e assim nós temos mais um combate das tags, que sinceramente eu espero que tenha alguns high spots pelo fato de ter os Lucha Dragons e os Los Matadores. No caso, vai ter. E até a própria New Day, né? Isso. No caso, o Uzi e o Kofi Kingston. Mas enfim, Primetime Players tem que vencer para poder dar mais credibilidade a esse título e não ficar trocando de mão em mão, como gostam de fazer. E também para fugir daquela lógica de quando a gente apostar em um que eles estão num momento muito bom, eles mudam de mãos. É basicamente isso. Na mesa de Booker, toda vez que a gente tenta manter esse momentum do cinturão, com exceção da última, que a gente bookou o último pay-per-view e deu certo, mas a gente tem que ver os nomes que tem no combate. Os Lucha Dragons começaram com um hype muito grande, chegaram com tudo, hoje já não são mais aquilo que eram no começo. Não eu falando em qualidade, mas em reação do público, esse tipo de coisa. Os Matadores estão ali para serem meros figurantes. Deus queira que sim. Deus queira e nos ouça que sim. E também temos para completar a New Day. Se a New Day merece um novo reinado, sim. A New Day merece um novo reinado, só que não agora. Não é necessário que seja agora. Principalmente porque foi encerrado muito prematuramente o reinado anterior. Como os Primetime Players são muito bem, estão num momento muito bom, não há nenhum motivo pra gente não manter o cinturão com eles. Ao menos no meu ponto de ver, apesar de eles não serem os campeões mais desejáveis que a gente tem, eles estão fazendo um bom trabalho como campeões. Eles podem não ser os melhores lutadores, os melhores representantes da divisão de tags, mas estão fazendo um trabalho legal com o cinturão. Apesar de toda aquela história que eles ganharam, porque um é gay, o outro é pai do ano, e esse tipo de coisa que não vem ao caso a gente comentar agora. Mas eles têm que fazer o que são mandados fazer. Enfim, Primetime Players vencem, mantêm o cinturão e num futuro próximo eles soltam para uma equipe que seja construída para isso. Não para qualquer equipe aleatória, como num combate como esse, que foram jogando todo mundo e encheram o combate. Próxima luta, aquela com a maior tendência para ser boring, Sheamus vs Randy Orton, principalmente porque a rivalidade já tá chata. Imagina a luta. Espero que eu queime minha língua. Então, a gente sabe que
Sheamus e Orton tá ficando tão repetitivo quanto Cena e Orton. Tá bom, mentira, não chega a esse ponto não. Agora você exagerou pesado, hein? É, mas infelizmente parece que tá chegando nesse caminho, porque mais um pay-per-view, mais uma vez Sheamus e Orton lutando. O Sheamus que para um Mr. Money in the Bank tá ficando tão descreditado quanto o Damien Sandow. Então eu tô ficando muito preocupado com isso. Detalhe que ele já foi derrotado N vezes em shows semanais, naquelas tags e o caramba, pelo Orton. O que não deixa ninguém com vontade de assistir o pay-per-view. Eu não assistiria sabendo que temos um resultado quase... A gente pode crer, né, na bucagem, sem falar da nossa bucagem, que o Sheamus possa vencer para tentarem fazer alguma coisa, apesar de ser complicado, porque ele vem sendo derrotado semana após semana pelo próprio Orton. Então, se a bucagem do show já não ajuda, não é uma luta de pay-per-view que vai ajudar. Ao menos no meu ponto de vista eu vejo assim. Então, no caso, para mim, o Sheamus ele não tem momentum suficiente para poder pensar em um cash-in. E se ele quiser montar esse momentum para poder desenvolver o cash-in no SummerSlam, ele tem que derrotar o Randy Orton. O problema é que ele derrotando o Randy Orton vai ser descreditado, porque a gente sabe que tá só enchendo linguiça ali, porque a gente sabe que vai ver o Orton numa field pro Major Title. Então estão só enchendo o saco ali, porque não tem o que fazer com o Orton. Mas no caso, eu bucaria o Sheamus para poder vencer, para poder dar mais crédito a ele como Mr. Money in the Bank. Isso é a diferença entre um Dolph Ziggler e um Damien Sandow. Eu particularmente iria de Sheamus também, porque é o resultado que faria com que ele voltasse aos trilhos, como você bem falou, para ele não ser só mais um Mr. Money in the Bank na história, que não foi porcaria nenhuma. O Sheamus é um cara grande, começou muito bem como heel, mas está se perdendo por conta de rivalidades como essa, com o Randy Orton, que não servem para propósito algum. Para porcaria nenhuma tá servindo a rivalidade que ele tá tendo com o Randy Orton. Por quê? Primeiro porque o Randy Orton tá há muito tempo perdendo tempo em rivalidades desse tipo. Eu já sugeri N vezes aqui na mesa de Booker, por exemplo, que ele fosse para o Intercontinental Championship para aumentar o nível do negócio. Aí eles me metem Big Show versus The Miz contra o Ryback. Aí complica um pouco. Ele fica envolvido nesse tipo de coisa, sem nada pra fazer, e arruma um programa com o Mr. Money in the Bank. O Mr. Money in the Bank precisa de momentum, ele precisa de momentum, e um dos dois sempre vai sair um pouco mais prejudicado. Então, para não prejudicar mais a imagem do senhor que está com a maleta, eu vou de Sheamus também, uma vitória limpa, preferencialmente, para dar aquele up, até por se tratar de SummerSlam. Quinto combate da noite, no nosso caso aqui, Stephen Amell e Neville versus King Barrett e Stardust. Olha, cara, eu não sei nem o que dizer dessa luta, porque eu tô me recusando a criar expectativas, primeiro de tudo, e eu estou com medo dessa luta, sinceramente. Quanto a resultado, depois eu comento. Olha, sinceramente a questão é que o booking tá bem óbvio. A gente sabe que quando alguma estrela visita a WWE para poder deixar lá over, o cara tem que chegar lá e tem que ganhar. E é assim que tem funcionado há muitos anos. No caso, a gente tem... Eu nem vou comentar muito. No caso, a gente só tem o Stephen Amell lá para poder impedir que o combate seja choco. Para poder ser que nem a participação do Seth Green no Raw, entra, dá um soco e depois sai, para poder não prejudicar a qualidade da luta. Então, para poder promover o Stephen Amell, com certeza vai ter que enterrar mais ainda o King Barrett e o Stardust. Mas King mesmo Barrett assim, tá abraçado no fundo do poço com a Samara fazendo tererê no cabelo dela. Imagine a cena. Vocês sabem quem é a Samara, né? Você sabe quem é a Samara? eu sei. Então, ele tá lá no fundo do poço fazendo tererê no cabelo dela. De graça. Não é tererê pago, ela não tá pagando. Então, esse é o King Barrett da atualidade. Mas eu acho que o status do King Barrett tá chegando parecido ao King Mabel. Depois venceu aquele King of the Ring, acho que foi de 95. Chega a ser ridículo. Então parece que o único jeito, infelizmente, é buscar o Amell e o Neville para poder vencer, porque o Neville ele tem pop, ele tá tendo um certo momento, e eu acho que não seria muito legal fazer o cara que tá aparecendo de uma maneira especial lá perder, mas mesmo assim eu buscaria eles dois para poder vencer, o Amell e o Neville. O problema é que é uma pena ter que afundar mais ainda Barrett e o Stardust. Fazer o que, né? Eu vou ter que dizer que meu comentário é exatamente igual ao seu. O cara é um famoso, tá indo para um evento grande, tá numa série famosa,
E pra promover isso aí, ele não vai perder. Não pro Stardust e pro King Bert, me desculpem. Se você é fã dos dois, eu gosto dos dois, mas infelizmente não dá pra gente cogitar uma situação, o popular scenario, em que eles saiam com a vitória. É impossível de fazer isso, porque primeiramente eles não são burros e seria muita... Como é que eu posso dizer? Seria muita sacanagem com o cara. Dá pra ser resumido com a palavra sacanagem. Uma puta falta de sacanagem, como diria a poeta. 2-0 também, não tem objeção em combates óbvios. Por mais que tivesse 50 pessoas aqui, eu duvido que alguém diria alguma coisa diferente. Sexto combate da noite. Vai ser mais uma luta com 400 pessoas envolvidas, que eu tô chegando a cogitar que isso aqui é o Royal Rumble ou algum evento do tipo. Mas teremos a PCB enfrentando Team Bella versus a Team Bad. O confronto esperado entre as três equipes. Se bem que a Divas Revolution perdeu muito do momentum dela. Ela virou mais um nome do que uma revolução em si. Adicionaram as três lá, ok, juntaram, fizeram equipe, caramba, estão revezando nos shows semanais. Mas sinceramente não é nada comparado às primeiras semanas. Eu tenho que ser sincero em dizer isso. Agora, o mais importante disso. Quem dessas equipes deve sair com a vitória? Olha, sinceramente eu acho que eu vou apostar na Team PCB, por causa que o que a gente tá vendo Porque a gente é é comunista que demais e vai de elas PC do são... B. Isso mesmo, o voto 21. Nossa, que trocadilho. Então, no caso, a gente vê que porque para umas campeãs, a Nick que é a campeã, né? Isso. A Nick tá fazendo um reinado horrível. E essa field de ficar enchendo o saco com o Paige, com o Naomi, não dá mais. Então eles tiraram completamente o foco do Divas Championship. Agora, particularmente, eu acho que seria melhor transformar esse combate, adiava esse combate, se lá para um Survival Series, para alguma coisa, e colocava todas elas contra pelo Divas Championship, para finalmente trocar esse cinturão de mão. Porque é um reinado ruim, e para uma Divas Revolution, como havia prometido, tá sendo algo muito decepcionante, porque chega uma hora que enche o saco. E você chega lá, aí sempre é um combate de três, de uma componente de cada uma com as outras do ringside. Tá enchendo o saco. E assim não funciona. Então, para poder... No caso, não quer esse comentário tem alguma influência no resultado, mas a Team PCB não é PCB, é PCB mesmo. Deveria vencer o combate por causa do atual momento da Divas Division. Também para poder dar mais um hype nesse pessoal do NXT, para poder provar que o ilustre Kevin Dunn tá errado e não deve se meter ainda mais com as Womans do NXT. Porque aquilo ali sim é luta de verdade. Não, são as verdadeiras lutadores, não apenas divas. Mas eu compactuo com você em dar a vitória para PCB. Até porque, né, a Charlotte venceu a Nikki Bella. A Sasha não. Acho que a Sasha venceu a Nick também. Enfim, não vem o caso. A Becky não teve oportunidade porque ela ia lutar contra ela no SmackDown. Só que a Nick foi acompanhar o John Cena na cirurgia do nariz. Enfim, eu não lembro direito porque eu não acompanho. Mas a gente sabe que o time com mais qualidade, com mais momentum, como a gente tá focando aqui nesse negócio de momentum, é a PCB. A Team Bella, se sair com a vitória, eu acho que a galera lá do Barclays Center vai derrubar tudo. Então, e a Team Bad é aquilo, né, cara? Nem fede nem cheira. Tem a Sasha que tá no lugar errado. Não era nem pra ela estar naquele grupo. Então vamos de PCB também, para manter um padrão de vitórias construtivas, vitórias lógicas. Então, nada melhor do que a PCB levar. E, pelo amor de Deus, vamos acabar com esse reinado também, né? Já passou da hora. E seguindo, eu não sei porque a gente colocou... A gente não, fui eu que escolhi a ordem do card, mas eu coloquei tão lá em cima. Mas muito provavelmente não vai estar lá em cima como a sétima luta da noite. Intercontinental Championship Match, Ryback versus Big Show versus The Miz. Eu me recuso a comentar essa luta. Você decide o resultado, o que é que vai ser bucado, porque eu não aguento mais. Então, no caso a gente vai ter não é nem o Ryback, é o Flyback lutando aí nesse combate contra o Big Show e o The Miz. Outro reinado do Miz, eu acho que não dava pra gente poder aguentar. E o Big Show então nem se fala.
sinceramente, eu bucaria o Ryback para poder vencer por falta de opção. Porque a gente sabe que o Show e o Miz não são bons campeões de potencial. E sinceramente tá muito chato de se ver essa história do Intercontinental Championship. Tô vendo a hora unificarem o Intercontinental Championship também, e aí danou-se. A gente vai ter que criar um cinturão chamado WWE World Heavyweight Motherfucking Fuck the Fuck Championship. Porque tá unificando tudo. Mesmo assim, tem muito cara com muito mais perfil de campeão do que esses 3 caras que estão nesse combate. Mas, na falta de opção, Ryback para poder vencer o combate. E eu, como não vou dizer nada quanto a essa luta por protesto, já vou para a 8ª luta, que eu me arrisco em dizer que se John Cena vs Seth Rollins tiver algum booking ao estilo Dusty Finish ou alguma coisa do tipo, tem grande potencial, repito, grande potencial para ser a luta da noite. Bray Wyatt e Luke Harper, a Wyatt Family, enfrentando Dean Ambrose vs Roman Reigns. Anotem o que eu estou dizendo, tem potencial para ser uma das melhores lutas da noite. Se vai ser a melhor, aí vai depender do Cool Main Event. Eu digo isso no caso do nosso Cool Main Event, a gente não sabe se vai ser o Cool Main Event realmente. Então, no caso, esse combate, eu também sou outro cara que eu tô apostando muito em cima disso. E eu acho que o que é que acontece? Se por acaso se concretizar uma possível heel turn do Dean Ambrose, eu acho que vai ser muito bom pra ele. Porque ele vai ter mais algum destaque. E eu acho que essa gimmick dele, não, apesar de ter rendido muito, não se encaixa muito bem. Não é um perfil de um babyface. Mesmo assim, só o fato da gente ter o Harper e não o Rowan, eu acho que melhora bastante o combate. A gente tem que falar, só interrompendo você aqui, que o Harper teve lutas muito boas nos últimos shows semanais. Ele teve uma boa luta contra o Roman Reigns nessa semana, no caso. Ele enfrentou o Ambrose em uma luta boa também. Então ele vem numa sequência muito boa de lutas. O Luke Harper, pra quem não conhece, ele veio do cenário independente como Brody Lee, mas ele sempre vem demonstrando esse estilo pesado. Ele voa, ele faz o capeta dentro do ringue. Então, a gente sabe que ele tem uma qualidade muito boa pra demonstrar. E o Roman Reigns com essa evolução, junto com ele, parece que tem uma química. Eu não sei explicar muito bem. Mas o Roman Reigns tem um estilo que tá... Eu já citei isso em edições passadas. Tá se adaptando a um estilo mais pesado. Mais strong style, como eu disse na... Eu não lembro qual foi a mesa de booking agora. Por isso que eu tô apostando como potencial luta da noite, por conta desses estilos, que são não aqueles estilos convencionais, vai ser luta da noite porque o cara vai voar, vai dar o 4.500 splash, vai ser melhor luta do ano porque tem nomes muito bons. Não, vai ser aquilo que foge do convencional de luta boa, que o pessoal caracteriza, né, é claro. Vai ser uma luta pegada, uma luta realmente, uma fight, como eles chamam. Não vai ser uma match, vai ser uma fight, entendeu? Pode continuar o seu raciocínio. No caso, o Harper, eu julgo ele muito melhor do que o Rowan na questão de ringue, porque o Rowan, apesar de todo o tempo que ele passou na WWE, você não vê ele se dando bem como um lutador singles. E tipo, depois daquela storyline que ele tava dando suporte ao time do Cena, o Rowan ele sumiu. Foi um feito que ele sumiu. Mas mesmo assim, eu acho que vai ser um combate muito bom, porque a gente tem o Bray Wyatt, que apesar de não ser um grande lutador, é um grande storyteller. O ring, a habilidade do Harper, sem falar no carisma e nas habilidades do Ambrose, apesar de gosta de distribuir o Rebound Lariats à torta direito. E também... E o Roman Reigns, porque não tem coisa boa a falar do Roman Reigns. Mas enfim, eu acho que vai ser um combate bom. Mas para poder vencer, no caso, como eu ainda tô apostando numa heel turn do Ambrose, então acho que Bray Wyatt e Luke Harper vencem o combate. Olha, essa é uma das lutas que tem um resultado menos óbvio do SummerSlam. É um pay-per-view que se torna imprevisível a partir das principais lutas. E a Wyatt Family precisa de um pouco de momentum agora que tá voltando, já que estamos tocando inúmeras vezes nesse ponto do momentum. Mas mais necessitados do que eles são o Ambrose e o Reigns. Principalmente o Roman Reigns, que se quiserem no caso, né? Porque não é ele que decide. Se quiserem ainda que ele seja o cara de topo, ele não pode perder uma luta desse tipo. Claro, como você falou, esse negócio do heel turn do Dean Ambrose que eu acho muito complicado de acontecer, mas não impossível, né? Venhamos e convenhamos. Mas, é como eu disse, o Ambrose está ali, eu não sei se vocês perceberam, não falando só com o Danilo, mas com vocês de casa que estão ouvindo o programa,
Mas o Ambrose foi colocado com o Reigns só pra desenvolver o Reigns, não pra desenvolver o Ambrose. Porque ele estando com o Ambrose não tem como ele ser vaiado. A galera lembra da Shield, do caramba, e é impossível do pessoal ficar com raiva do Roman Reigns. E nisso vão desenvolvendo e ele vai subindo novamente, até o momento que ele vai estar lá em cima, no topo do card. E vocês nem vão perceber, mas esse é o truque que eles conseguiram para fazer o contrafogo com o público, como é o popular contrafogo. Quando tá tendo um incêndio, você joga o contrafogo e o negócio muda de foco. É basicamente isso que estão fazendo. Agora, se for manter o Ambrose Face, se for manter esse negócio, não dá razão, apesar de eu achar muito ruim que o Bray Wyatt perca lutas, pode ser que o Harper esteja nessa luta justamente por isso, mas eu vou de Ambrose e Roman Reigns para vencer essa luta. E já indo para o nosso co-main event, será a luta Champion versus Champion do querido e amado John Cena, United States Champion, contra Seth Rollins, o nosso WWE World Heavyweight Champion. Bem, vamos lá. Então, no caso, vamos agora para o combate que eu mais tinha medo que realmente acontecesse. Porque, apesar de tudo... mas o reinado do Detalhe, Rollins pequeno detalhe, eu previ isso há muitas edições de mesa de Booker atrás. Eu disse que o John Cena estava chegando para o Seth Rollins. Eu avisei que ele ia chegar em algum momento. Não demorou muito. A gente sabe que o John Cena não pode ficar mais que um ano fora da rota pelo título. Você sabe disso, eu sei disso, e o pessoal que está ouvindo sabe disso. Mas apesar de tudo... Não é nem o fato do Cena vencer o combate. Eu tenho medo do que venha acontecer com o Rollins. É esse o meu medo. Porque o Rollins, ele tá se mostrando um bom campeão. Apesar de não fazer um bom reinado. Mas só que tá se mostrando um bom campeão. E tipo, eu não quero que depois desse negócio de título ele seja arremessado no mid-card. Mesma coisa que aconteceu com o Chris Benoit em 2004. Porque o Benoit ganhou o cinturão, tava no main event. Aí depois perdeu pro Orton. E só iria voltar a ganhar um título mundial em 2007, no pay-per-view da SW. O problema é que ele morreu antes. Mas então, é isso que me deixa com medo. O fato do Cena ganhar e eles desmerecem o Rollins. Sem falar que eu não quero que o Cena mexa no recorde do Ric Flair. Mas então... Infelizmente, para esse combate, eu acho que eu vou ter que apostar no Cena, porque o Cena fazendo isso vai se tornar campeão mundial por mais uma vez, e assim eles podem dar um jeito de fazer ele perder o United States Championship sem perder o crédito, ou seja, perde um, mas fica com o outro. Mas, assim, no caso, eu bucaria o Rollins para poder vencer, mas ao que parece que o John Cena vai levar os 2 cinturões dessa vez. Não sei por qual motivo, mas é uma das primeiras vezes que eu não vou bucar John Cena para vencer aqui na nossa mesa de booking. Principalmente por se tratar de uma situação anormal aos outros combates. Apesar de que eu espero que ele venha a bater o recorde do Ric Flair. Só que eu não quero que isso seja agora. Que seja em um momento que ele não esteja com um cinturão. Que seja em um momento que seja completamente... um Road to isso, por exemplo. Road to WrestleMania, por exemplo. Na WrestleMania ele consegue o recorde dele. Se ele mantiver essa boa fase que ele tá agora, seria um momento perfeito. WrestleMania 32 lá no Texas. Se o pessoal não gostar, que se ferre. Mas ele bateria o recorde. Agora, no presente momento, é o momento, repetindo esse negócio de momento, é o momento do Seth Rollins se estabelecer. Uma vitória contra o John Cena tornaria ele um campeão crível e credível, como dizem os teóricos. Um campeão em que a gente pode acreditar no que ele está dizendo e credível por ter credibilidade. Então, uma vitória seria fundamental para o Seth Rollins ser definido como verdadeiramente o futuro da WWE. Uma derrota poderia ser bem prejudicial para ele, ainda mais por se tratar de SummerSlam. E vale lembrar que SummerSlam não é muito bom para o John Cena. Mas tirando fatores estatísticos que não tem nada a ver com bucagem, eu, dessa vez, vou de Seth Rollins para manter esse reinado e, sei lá, já que é luta valendo tudo, leva qualquer coisa, enfim... Faça o que bem entender, até porque a gente não vai fazer, não sei se você quer fazer agora, mas o Sheamus não vai fazer o casting agora. Eu não vou, sinceramente. Particularmente eu também não. O cara tá com pouco momento, ele não tem moral para poder ser campeão. Então, pra mim é isso. Então eu vou de Rollins e fim de papo.
E chega o nosso main event do SummerSlam. Brock Lesnar versus o Ball Kicker, ou Nuts Kicker, Undertaker. A revanche daquela WrestleMania do capeta que o Brock Lesnar derrotou, acabou com sua streak e matou o homem. Matou o homem morto, se é que isso é possível. Mas enfim, chega o SummerSlam, desenvolve uma rivalidade. Bem, não vamos dizer que foi uma rivalidade. Talvez tenha sido um pouquinho melhor do que a rivalidade para WrestleMania. Não foi essas coisas todas. Mas como o Paul Heyman é aquele cara que sabe fazer mágica com segmentos e o caramba, é quase um fantasio nos segmentos. Então, sempre sai coisa boa. Não quer dizer que seja uma coisa muito boa, mas que se sai coisa boa, sai. Então, por qual caminho devemos seguir? O caminho de destruição de Brock Lesnar ou o caminho de redenção do nosso homem morto? Eu particularmente eu temo muito por esse combate. Agora, por quê? Porque se a gente for ver no histórico um pouco curto, desde o retorno do Lesnar em 2012, que ele tá com a streak de 3-0 no SummerSlam. Então até agora ele não perdeu. E foi sempre combates para ex-campeões mundiais e foram combates muito importantes. Nós tivemos o Brock Lesnar vs Triple H em 2012, Lesnar venceu. Tivemos Brock Lesnar vs CM Punk em 2013, Lesnar venceu. Tivemos Lesnar vs Cena em 2014, bons tempos, mas Lesnar venceu. Destruiu, aniquilou. Está Inclusive, morto o menino Cena. Inclusive, se o Cena vencer o cinturão nesse SummerSlam, no SummerSlam passado, o Lesnar aplicou 16 German Suplex nele. Então vai ser para poder descontar cada cinturão que ele ganhou. E isso pode desenvolver até uma rivalidade, né? Pois é. Só por causa desse trocadilho bizarro, pode sair alguma coisa. Mas eu não sei do que é que você tá reclamando, porque a WWE conduziu uma feud de Major Title na WrestleMania 18 entre Triple H e Jericho, porque o Jericho atropelou a cachorra do Hunter. Então... Não é de se surpreender esse negócio. Então vai ainda mais com eles ouvindo o rádio de pilha drive, eu acho que eles pegam inspiração em alguns trocadilhos também. Então, nada. Meu Deus. Imagina se algum deles eles inventarem de ouvir o Curiosidade da Semana. Eu tenho até medo do que é que vem acontecer. Eu espero que a equipe criativa pule direto pra mesa de Booker. Mas falando do seu resultado, Lesnar ou Taker? Então, é um resultado muito improvável, é muito difícil, mas apesar de ser o retorno do Taker, eu vou buscar o Lesnar para poder vencer e manter o gás dessa feud até o Survivor Series, onde foi o debut do Undertaker, colocando Undertaker versus Brock Lesnar para o Undertaker finalmente vencer, ou seja, ia arrastar dessa feud. Mas a minha escolha seria a vitória do The Beast, Brock Lesnar. E sinceramente eu vou por um caminho completamente contrário. Por quê? Porque é o main event do show. Eu não quero terminar com a galera chorando de novo, como foi na WrestleMania. Undertaker é um nome muito respeitado no negócio, um dos maiores nomes da história. Alguns o julgam como o maior nome da história, mas isso é pessoal. Talvez o maior nome da história em atividade. Enfim, não vem ao caso. Mas eu vou de Undertaker para vencer essa luta, por conta de tudo aquilo que rolou no WrestleMania. É hora da vingança, é agora. Brock Lesnar teria que matá-lo. Brock Lesnar vai matá-lo no ringue. Ele vai reviver, vai aplicar o chokeslam, vai dar o que quer que seja e vai conseguir essa vitória contra o Brock Lesnar. Porque é fundamental, caso ele queira ter um combate em um grande evento novamente, como a própria WrestleMania 32, lá no Texas, lá em casa, na casa dele, ele precisa realmente levantar a moral. E o Bray Wyatt não é a pessoa certa, o cara que fez com que ele voltasse a ser aquele Taker. Na verdade, nada vai fazer ele voltar. Mas se ele não derrotar o cara que quebrou a streak dele, aí é que ele vai chegar sem moral mesmo. Então, eu vou de Undertaker por esses motivos e talvez por outros N motivos que possam vir a surgir. Como divergimos, vocês escolhem quem vence, Taker ou Lesnar. É um resultado bem controverso, por isso que o SummerSlam está sendo tão aclamado, porque tem resultados que muitas pessoas vão divergir. Tem muitos resultados que não estão tão óbvios assim. A WWE está sendo improvável. A primeira vez em muito tempo. Em muito tempo que a gente não chega a um pay-per-view. Teve pay-per-view aqui que a gente chegou e não teve uma divergência de resultado. E errou muito pouco. Tiveram alguns resultados que surpreenderam, mas sempre tem. Mas, hoje, por exemplo, a gente divergiu um bocado. Se bem que teve mais lutas, mas isso não vem ao caso. Alguma consideração final quanto ao evento, Danilo? Algum comentário extra sobre essa luta, sobre o evento em si, mais alguma coisa? Então, eu espero que seja um bom pay-per-view assim, porque de nome
teoricamente são bons combates. Mas vamos ver o que é que vai acontecer, né, nesse SummerSlam. Não sei se você viu no meu Facebook, eu acho que não, que eu apaguei a postagem depois, não sei porquê. Mas é que nem aquela plaquinha que o torcedor do Flamengo levou pro jogo. Cristóvão, não faz merda hoje, por favor. Bookers, não faça merda no domingo, por favor. É o nosso pedido sincero. Pelo amor de Deus, não caga o SummerSlam também, não. A gente tem o trabalho aqui, a gente passa gravando, o menino fica sem energia em casa, tem que ligar o computador de novo. A gente faz um negócio tão legalzinho pra vocês cagarem. Deixa a gente fazer, pelo menos, ou alguma coisa do tipo. Eu sei que o Vince McMahon e o Triple H estão ouvindo isso aqui. Vocês já viram uma foto lá na fanpage que comprova. É 100% verídica aquela foto. Não é montagem. Ele estava ouvindo o programa e o Vince fazendo joinha. É o selo de aprovação do Vince ao rádio de pilha drive. Então, por favor, vamos colaborar aí com a gente, vamos fazer... Se bem que a gente teve muita divergência, né? Mas que eles escolham o que seja melhor pra continuidade, pro futuro, pro presente também. Esse tipo de coisa. Suas considerações finais, Danilo. Agradeço ao pessoal, vai fazer alguma divulgação, alguma coisa do tipo? Na verdade eu vou sim. Se você me permite, eu vou sim. No caso, primeiro de tudo foi muito legal estar aqui em mais um mesa de Booker. Espero mesmo que algumas dessas ideias venham a ser ouvidas. Então que o Vince beija aí A bunda dele? Não, calma. Tá. Em outro canto, agora menos na muda e nem na boca. Vai na bochecha mesmo, estilo aqueles mafiosos italianos. Mas enfim, no caso, é isso, pessoal. Muito obrigado, Tanaka, por mais essa oportunidade de estar participando aqui do Rádio de Pilha Driver. Eu gostaria de fazer uma pequena divulgação aqui do meu blog. Pessoal, se vocês assim que gostam das theme songs dos wrestlers que lutam em WWE, TNA, NJPW, ou seja, ECW, WCW, até o Wrestling Nacional, acesse agora o site wrestlingtemesbrasil.blogspot.com. Lá você vai achar várias músicas para poder efetuar o download. Inclusive, não sei se isso chega a ser relevante, mas nós temos mais de 53 músicas já mapeadas no blog, pronto pro download. Se quiser fazer então, sua pessoal, playlist pra ir lá pra academia se sentindo um lutador, sei lá, pega uma garrafinha pra virar o Triple H lá, tá livre pra fazer isso. Tem lá uma boa playlist já. Então, é uma boa sugestão. Não precisa ser na academia também, né? Em qualquer lugar do mundo. Você quer andar na rua se sentindo como a New Day, por exemplo, sair na rua empolgado, batendo palma. Se bem que pode ser que a carrocinha leve você para um centro de atenção psicossocial, mas enfim, pelo menos você vai ficar feliz. Então, pessoal, de uma maneira geral é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Tanaka. E é isso aí, pessoal. Até o próximo Mesa de Booker. E a gente segue com o Rádio de Pilha Driver de número 31, nosso Summer Radio. Na verdade, continuamos apenas para as considerações finais do programa Rádio de Pilha Driver. Quero agradecer a cada um dos nossos ouvintes que acompanhou mais essa edição. Ressaltar novamente a importância de você curtir a nossa página lá no Facebook e também inscrever-se em nosso canal do YouTube e faça como a galera. Por exemplo, na semana passada o nosso grande amigo El Gringo comentou dizendo que a edição foi muito boa, a edição de número 30, em que entrevistamos o Bruno Astro. Também o nosso amigo Carlos Gomes do Supercast of Honor. Grande, cara. Além desse pessoal, teve o Diogo Matheus, que se inscreveu no nosso canal, o Eric Diffstar, e o senhor Linker Gamer. Aquele abraço para vocês que se inscreveram aí. Um abraço pro Ramon Murara Muleta, ou alguma coisa assim, que curtiu a nossa página no Facebook. Além dele, teve o Rodrigo Souza, que curtiu a nossa página lá no Facebook, o Eric Ortiz e o Eric Marques. Aquele abraço para vocês, obrigado por estarem apoiando o trabalho. E bem, digo que na próxima semana teremos a volta das nossas programações normais, provavelmente com entrevista, com curiosidades da semana, com as histórias que o Reaper conta, todo aquele programa que vocês estão acostumados a ouvir. Como teve SummerSlam, foi uma programação especial para não ficar um programa tão longo. Então agradeço a sintonia de cada um de vocês que nos acompanhou até esse momento do programa e digo que na próxima semana estamos de volta com mais um Rádio de Pilha Driver. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. A gente se vê por aí.